Olá, Stalkers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse caso criminal. O vídeo não tem intenção de desrespeitar as vítimas, seus familiares e amigos. É um vídeo em formato de documentário e as informações contidas nele são informações públicas que podem ser encontradas na internet por todos. Eu sou o Christopher Matos, do canal Stalker Criminal, e hoje eu venho aqui contar para vocês uma história que eu diria ser intrigante. Como o crime aconteceu, eu diria sentir até pena da moça do nosso caso, por conta do seu estado mental e a vida cheia de absurdos. Mas antes de eu te contar mais esse caso, eu quero te fazer aquele convite. Se inscreve aqui para me ajudar a crescer o canal e continuar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Não esquece de deixar aquele like que para mim aqui é muito importante, para eu saber que vocês estão gostando dos conteúdos e dos casos que eu trago aqui para vocês. E por último e não menos importante, não esquece de ativar o sininho criminal para que quando eu poste coisas novas aqui, o YouTube sempre te avise em primeira mão, para você sempre estar por dentro dos crimes que acontecem. Bom, dito isso, eu te convido agora, senta e escuta esse caso. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre a Sabrina Zunic. A Sabrina ela nasceu em 27 de outubro de 1994 em Cleveland, no estado do Ohio, nos Estados Unidos. A infância dela não foi nada fácil, porque seus pais Mark Zunic e Susan Edwards, além de alcoólatras, eles eram usuários de drogas e já tinham diversas passagens pela polícia por estarem envolvidos em delitos como furtos e roubos para manter o vício deles. Inclusive, o Mark teve uma overdose em 2012. Quando a Sabrina ainda era bebê, eles colocavam vodka junto com o leite na mamadeira para que ela dormisse mais rápido e eles tivessem mais tempo de encher a cara e se drogar. Aos 4 anos, ela foi diagnosticada com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Ela também foi diagnosticada com hiperatividade. Já mais tarde, ela foi diagnosticada também com TDO, que é transtorno desafiador de oposição, além de bipolaridade e ansiedade. Tudo isso devido à vida desestruturada que levava com os pais. Depois dos conflitos e a falta de responsabilidade do Mark e da Susan, a Sabrina foi morar com a avó paterna. Mas não deu certo porque a Sabrina causou diversos problemas para a avó. Ela foi muito rebelde e até roubava a avó. A senhora, ela até tentou ajudar e fazer o seu melhor, mas a saúde dela já não era tão boa, já não ajudava e a Sabrina também já não colaborava, fazendo com que a avó desistisse de ficar com ela. A Sabrina, então, com 14 anos, foi levada para uma casa coletiva de adoção. Segundo a Sabrina, em relatos posteriores, ela disse que foi horrível e traumático o tempo que ela passou lá. Ela ficou cerca de 2 anos no orfanato esperando ser adotada. Eu imagino que um orfanato deva ser tipo uma prisão, só que sem crime. Sempre tem os valentões, ainda mais para ela que tinha todos aqueles problemas, todos aqueles transtornos. Aos 16 anos, quando ela já não tinha mais nenhuma esperança de ser adotada, ela conheceu uma mulher chamada Lisa Neufeld. A Lisa ficou comovida porque com a idade que a Sabrina estava, ela sabia que não seria adotada por ninguém. Então ela resolveu adotar a Sabrina. A Lisa era descrita por seus amigos como aquela pessoa do bem, que se pudesse ajudar, ela não media esforços, ela não estava nem aí, ajudava mesmo. Adorava crianças e por esse motivo ela decidiu adotar a Sabrina e dar a ela um lar amoroso, o qual ela nunca teve. A Lisa ela já tinha 2 filhas, uma do seu primeiro casamento com Nicholas. A menina nasceu em 1999, eles se separaram em 2003 e a Lisa voltou a se casar de novo 3 anos depois com um homem chamado Kevin Neufeld, que era motorista de caminhão
e eles tiveram a segunda filha, que nasceu em 2009. A Lisa trabalhava como assistente social no Departamento de Crianças e Serviços à Família em Ohio. Sua profissão foi o que fez ela desenvolver grande empatia pelas crianças e jovens abandonados, chegando a acolher eles por várias vezes até na sua própria casa quando necessário. Quando conheceu a Sabrina, a Lisa sabia que se ela não adotasse a menina, ninguém o faria e ela teria que ficar no orfanato até os 18 anos. A Lisa ficou comovida e queria que a Sabrina soubesse o que era uma família de verdade e resolveu adotar ela em julho de 2011, quando a Sabrina ainda tinha só 16 anos. Como eu já mencionei, os amigos da Lisa acharam uma loucura, mas do jeito que eles explicou a situação, eles acabaram entendendo o que ela queria fazer. Além do que, quando uma pessoa põe na cabeça que ela decidiu, não tem nada na vida que faça ela tirar aquilo que ela decidiu da cabeça. A Sabrina então foi para a casa da Lisa. Ela foi matriculada na escola e parecia estar feliz. Ela se dava bem com as duas irmãzinhas, mas tinha preferência pela irmã menor. A Sabrina começou a reclamar com a Lisa e dizia que ela dava mais atenção para suas filhas do que dava para ela, e aquilo tudo virou um inferno. A Sabrina tinha seus problemas de baixa estima e queria ser o centro das atenções. A Lisa tentava explicar que não era assim que funcionava, e a Sabrina não aceitava e acabou se afastando da mãe e criando um vínculo maior e mais forte com o pai. Ela também chegou a se afastar da irmã mais velha porque a irmã ficava do lado da mãe. A Sabrina falava que Kevin era amigo e pai, ao mesmo tempo que não julgava ela e que sempre a defendia, fazendo sempre com que ela se sentisse especial. Os amigos da Lisa começaram a achar que aquela relação entre o Kevin e a nova filha não era sadia, porque eles viam certas brincadeiras que não deveriam ser feitas entre pai e filha. Por isso que a gente sempre diz que para tudo existe limite. E os amigos achavam aquilo com razão, porque o Kevin e a Sabrina começaram a ter relações sexuais quando ela ainda era de menor. Quem será que é o mais doente? O tempo passou, ela concluiu o ensino médio e em 27 de outubro de 2012 a Sabrina completou os 18 anos. Semanas depois, a Sabrina cometeu um ato terrível. Na noite de 16 de novembro de 2012, a polícia recebeu uma chamada de emergência. Do outro lado da linha estava a filha da Lisa, a Megan, de 13 anos, que pedia desesperadamente por ajuda. Ela falava: "Ela está matando a minha mãe." A atendente perguntou: "Quem está matando?" E ela disse: "Minha irmã, ela está matando a minha mãe." 911, what is your emergency? What is going on? Hello? My mom was a knot. She's shooting her. Who has a knife? My sister. Where is your sister? Quick! What? I got everyone coming to you, honey. Where is your sister? A Megan chegou a tentar impedir a Sabrina, mas ao ver o ódio nos olhos dela e sendo menor que a Sabrina, ela teve medo pela própria vida. A Sabrina se aproveitou do fato que nesse dia só estava ela, a mãe e as duas irmãs em casa, porque o pai era caminhoneiro e não estava no dia. A Sabrina pegou uma faca e foi até o quarto da Lisa e atacou sem dizer nada. Os policiais que chegaram no local disseram que a Sabrina estava na entrada da casa e catatônica. Os policiais foram até o quarto da Lisa e a encontraram irreconhecível, muito ferida e já sem vida, porque a Sabrina usou uma faca de 40 centímetros e serrilhada. Esfaqueou a mãe com 178 facadas. A mulher virou uma carne moída. Para vocês terem uma ideia, a faca ficou tudo torta de tanto ódio. A Raylene, que é a outra filhinha da Lisa, de 3 anos, ela foi encontrada no armário do quarto, amedrontada com toda aquela gritaria e com o que aconteceu.
A criança não entendia nada do que tinha acontecido. A Sabrina ela foi presa e não respondeu nenhuma pergunta dos investigadores e nenhuma pergunta da imprensa. Segundo a Sabrina, em relato posterior, no momento do crime ela não estava lá mentalmente. O que será que passou na cabeça dela? Ah, se eu disser que não estava ali, então eu não cometi o crime. Fácil desse jeito. O pai adotivo da Sabrina, ele estava em viagem no Michigan quando aconteceu o crime. A polícia avisou ele e logo após o ocorrido ele já pegou a estrada de volta para casa. Segundo os agentes, ele aparentou estar bem calmo quando chegou em casa. Isso já levantou suspeitas, porque a esposa foi morta pelas mãos da filha e ele não esboçou reação nenhuma. No dia seguinte, amigos e familiares foram até a casa para oferecer condolências. No entanto, eles ficaram sem reação ao ver a frieza do Kevin. Segundo a Erika, que era uma amiga da Lisa, o Kevin parecia não dar a mínima com o que havia acontecido com a esposa. De fato, né? Não estava dando a mínima, parecia que ele já esperava que aquilo tivesse acontecido. Ela disse que as pessoas podem até agir de maneiras diferentes ao enfrentar uma perda, mas Kevin não tinha sentimento algum. Ele parecia não se importar. No decorrer das investigações, a polícia olhava para o relacionamento da Sabrina e do Kevin como algo suspeito. Eles tinham prendido a garota, mas não tinham encontrado nenhum motivo claro para o crime, e por isso eles continuaram investigando. O motivo do crime é tão importante quanto o crime. Os detetives ficaram sabendo por uma assistente social que acompanhava a Sabrina depois da adoção que o Kevin tinha tirado fotos da Sabrina e dado dinheiro a ela por isso. Que tipos de foto eram essas, será, hein? E isso só faz reforçar a ideia da relação sexual dos dois. Em uma das ocasiões, o Kevin foi falar com a assistente social da Sabrina para dizer que estava pensando em se separar da Lisa, mas que gostaria de manter para si a guarda da garota. A Sabrina inicialmente negou qualquer tipo de envolvimento do Kevin no crime, mas os policiais eles já tinham a desconfiança, ainda mais depois dela ter dito em um dos depoimentos que ela e o Kevin precisavam se livrar da Lisa. Enquanto a Sabrina estava na prisão, o Kevin recebeu um seguro de $800 mil, que estava no nome da esposa. Com o dinheiro, ele comprou carros e casa e também começou a fazer aulas de voo. O cara psicopata era pouco, né? Aqui a gente vê que o mais doente era ele para tramar o crime e usar a menina para chegar no resultado que ele queria. O cara era o maior mau caráter. Após 6 meses na prisão, a Sabrina começou a se sentir abandonada pelo Kevin. Vocês acreditam que aquele pai amoroso nunca foi visitar a jovem e ela sentiu que havia sido deixado para trás como um cachorro sem dono? Então ela resolveu falar com a polícia e contar o que realmente tinha acontecido. A Sabrina falou que 1 ano antes do acontecido, ela e o Kevin começaram a ter um relacionamento muito mais íntimo. Segundo ela, tudo começou com massagem. Ela dizia para ele que ela queria ser massagista e ele disse que ela poderia começar por ele, porque ele ficava muito tempo sentado dirigindo e as suas pernas doíam. Segundo ela, alguns dias depois, as massagens evoluíram para algo mais íntimo. Segundo a Sabrina, o Kevin fez ela pensar que era especial, chegando até a falar que precisava se livrar da Lisa para que eles pudessem ficar juntos de verdade. A Sabrina era doente, mas se tomasse remédio, ela ia viver uma vida que poderia ser normal. Mas o Kevin, nem com remédio, o doente viveria bem. Ao ouvir isso, a Sabrina questionou por que ele não pedia o divórcio. E ele respondeu que não poderia fazer isso porque a guarda dos filhos ficaria para a mãe e ele perderia todo o contato. O Kevin tinha mencionado também as apólices de seguro que a Lisa tinha no nome dela, e que era muito mais lucro se livrar dela do que se separar. Depois de conseguir convencer a Sabrina a cometer o crime, o Kevin iniciou um processo de preparação para isso. Ele orientou ela para que ela fizesse o crime parecer um roubo fracassado. Ele também ensinou como ela deveria usar a faca
para que fizesse mais danos aos órgãos e a Alissa com certeza não sobrevivesse. E ela explicou ainda que aquela faca que ela usou para cometer o crime, que tinha 40 centímetros e era serrilhada, foi ele que comprou em uma das viagens dele. Ele também instruiu ela para alegar insanidade mental para a polícia caso fosse pega. A Sabrina também contou que alguns dias antes do crime, o Kevin chorou, dizendo que não aguentava mais, que caso eles não dessem um fim na Lisa, ele que ia acabar dando um fim na própria vida. O bicho era tão manipulador que mexeu com a cabeça perturbada da Sabrina. Em 9 de agosto de 2013, o Kevin, já aos 43 anos, foi preso e acusado de conspiração por cometer crime violento e de mais 6 crimes. A Sabrina testemunhou contra ele no julgamento que ocorreu em 2014. Os advogados do Kevin alegaram que a Sabrina estava inventando tudo aquilo. Segundo os advogados, não havia evidências que Kevin tinha feito algo impróprio contra a Sabrina. Não havia nenhum tipo de DNA ou gravação, somente os depoimentos dela, que foi usado como única prova contra ele. Mas com poucas provas ou não, isso foi suficiente para convencer o júri que ele era culpado. Em 11 de junho de 2014, o Kevin foi declarado culpado de todas as acusações e em agosto do mesmo ano, ele foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de condicional após cumprir 30 anos. A Sabrina, que também confessou ser culpada, ela em agosto de 2014 também foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de condicional após cumprir 30 anos. No caso, em 2042, quando ela tivesse 47 anos, poderia pedir a condicional. Bom, na minha opinião, a Sabrina foi tão vítima quanto a Lisa. A Sabrina foi a ferramenta de um crime que não exclui a culpa dela no crime, até porque ela sabia o que era certo e o que era errado. Mas parte de mim acredita que ela não teria chegado a fazer o que fez sem a manipulação de um homem egoísta e ganancioso. A mentira dele no crime foi o motor que gerou todo esse problema. A esposa morta, as filhas sem pai e mãe e a Sabrina na cadeia. Eu acho que o dinheiro da apólice deveria ficar para as 2 filhas. E você, o que você acha? Bom, esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. E não esqueçam de comentar o que vocês acharam de todo o crime. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá então.